Você já ouviu falar em um processo onde a prova principal simplesmente não existe? Onde a pessoa é acusada de um crime sem que o crime sequer tenha acontecido? Pois é. Hoje eu vou contar para vocês uma história tão absurda, tão surreal, que parece até roteiro de filme, mas infelizmente é a realidade. Hoje a gente vai falar sobre como a primeira turma do STF transformou Felipe Martins em réu, sem prova, sem materialidade, sem nada. Fica comigo, porque os primeiros minutos desse vídeo vão te deixar tão perplexo quanto eu fiquei quando li essa história. E no final, eu também vou deixar minha opinião sobre o que tudo isso significa para o nosso país. Se você se importa com democracia e com justiça de verdade, esse vídeo é para você. Então já deixa o like, se inscreve e vem comigo. A primeira turma do STF transformou o Felipe Martins em réu, mesmo tendo a completa ausência de materialidade na acusação feita pela PGR. O Felipe Martins foi preso por causa de uma viagem que nunca existiu e agora está se tornando réu por uma minuta que também nunca existiu. É simplesmente bizarro. Acompanha, que você também não vai acreditar na informação que eu vou te passar agora. Durante o julgamento para ver se aceitava a denúncia da PGR, o advogado do Felipe Martins, Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, perguntou diretamente ao Alexandre de Moraes aonde estava essa tal minuta, que é a base para tornar Felipe Martins réu. Alexandre de Moraes só conseguiu sair pela tangente. Primeiro, ele tentou apontar a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que até hoje ninguém sabe o texto exato dela. Mas ainda assim, mesmo a PGR, sobre esse fato, diz que não tem qualquer relação nem com Jair e nem com Felipe Martins. E além disso, a própria PGR não menciona haver ali um pedido ou a previsão de prisão de quem quer que seja. Então Alexandre de Moraes passou para a sua segunda desculpa esfarrapada. Ele menciona determinadas folhas que estão dentro do processo, mas ali não tem minuta nenhuma. São apenas fotografias que o Cid tirou do celular dele. Ele tirou a fotografia de um papel e mandou essa fotografia para o outro celular do próprio Cid. Trata-se, na verdade, de um discurso, mas ainda assim, ali também não previa a prisão de ninguém, quanto mais um golpe que seja. Essa fotografia tirada pelo Cid é datada de 28 de novembro de 2022, numa oportunidade em que ele estava no Rio de Janeiro, enquanto que Felipe Martins e Jair Bolsonaro estavam em Brasília. E a gente tem sempre que lembrar, isso tudo é porque a defesa não tem acesso completo a tudo aquilo que a acusação teve acesso no processo. Isso daí, numa democracia normal, já mataria todo esse processo. Seria nulo de pleno direito, só com base na violação do sagrado direito à ampla defesa, que a equipe jurídica de Felipe Martins não está tendo. Aliás, nem a dele, nem de Braga Neto, nem de Bolsonaro e nem de absolutamente ninguém que está dentro desse processo bizarro. Porque a gente sabe, se tiverem acesso, a gente vai expor fatos ainda mais bizarros. Imagine só. Mas tudo começa de maneira tão bizarra que parece mentira. Felipe Martins foi preso por causa de uma viagem que nunca existiu. Sim, você ouviu certo. Nunca existiu. E agora, para piorar, ele foi transformado em réu por uma minuta que também não existe. Durante o julgamento para decidir se aceitavam ou não a denúncia da PGR, o advogado do Felipe, o Dr. Sebastião Coelho, que, aliás, é um desembargador aposentado, olhou diretamente nos olhos do Alexandre de Moraes e perguntou: onde está essa minuta? O que você acha que o Alexandre respondeu? Pois é, não respondeu. Saiu pela tangente. Primeiro, ele tentou se apoiar naquela minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Só que tem um detalhe importante: até hoje, ninguém sabe o texto exato dessa minuta. Nem a PGR sabe. E pior, a própria PGR já disse que essa minuta não tem nada a ver nem com Jair Bolsonaro nem com Felipe Martins. E mesmo se tivesse, o que não tem, não previa a prisão de ninguém. Ou seja, não tem crime, não tem envolvimento, não tem nada. E aí, vendo que essa desculpa não colava, o Moraes foi para a segunda tentativa. Disse que existem determinadas folhas no processo. Mas sabe o que são essas folhas? Fotografias. Isso mesmo. O Cid, aquele ajudante de ordens, tirou foto de um papel qualquer, mandou pro próprio celular. E agora estão tentando usar isso como base para transformar alguém em réu. E sabe o que é pior? Essas fotos são de 28 de novembro de 2022, quando o Cid estava no Rio de Janeiro. Enquanto isso, Felipe Martins e Bolsonaro estavam em Brasília. Ou seja, nem estavam no mesmo lugar. Mas retornando ao caso específico do Felipe Martins, confrontado pelos advogados do Felipe, o Alexandre de Moraes não teve escolha a não ser admitir
tacitamente que essa minuta, assim como a viagem para os Estados Unidos, também não existe. E para aceitar a denúncia e transformar o Felipe Martins em réu, ele citou alguns pontos interessantes. O primeiro deles é a delação do Cid, algo que os advogados não tiveram pleno acesso, mudou de versão 11 vezes perante a Polícia Federal e perante o Alexandre de Moraes, e foi feita essa delação sob forte coação, ameaça de prisão do pai do Cid, da esposa e até da filha dele. Ou seja, é um meio de prova totalmente nulo, que não deveria sequer existir, se, caso, o STF cumprisse a lei, né? Segundo ponto, o registro de entrada no Palácio do Planalto. Algo que pode, vincular do copeiro ao governador Tarcísio de Freitas, que inclusive entrou no Palácio do Planalto no mesmo dia que Felipe Martins. E além disso, temos sempre que lembrar, Felipe Martins era um assessor do presidente da República. Ele tinha que estar à disposição do seu chefe, aonde quer que for, seja no Palácio do Alvorada, seja no Palácio do Planalto, seja nas embaixadas no exterior durante missões internacionais. Era o trabalho dele. O Felipe Martins não foi ao Palácio do Alvorada. Ele trabalhava também no Palácio do Alvorada. Gente, é inacreditável. Mas tem mais absurdo vindo aí. Nesse ponto aqui, eu preciso fazer um comentário pessoal. Se a defesa não tem acesso ao que a acusação tem, como é que se pode falar em amplo direito de defesa? Isso numa democracia séria já anularia o processo inteirinho. Mas no Brasil de 2025, parece que a lei virou opcional para alguns, né? Voltando ao caso do Felipe. O advogado dele confrontou o Moraes de novo. E sabe o que aconteceu? O Moraes, na prática, admitiu que essa tal minuta nunca existiu. Mas mesmo assim, ele aceitou a denúncia. E com base em que? 3 pontos absolutamente frágeis. A delação do Cid, que, detalhe, mudou de versão 11 vezes. Isso mesmo, 11. E tudo sob pressão, ameaças contra o pai, a esposa e até a filha dele. Ou seja, uma delação feita em condições que, pela lei, seriam consideradas nulas. O registro de entrada no Palácio do Planalto, como se o simples fato de alguém trabalhar para o presidente e estar no palácio fosse prova de crime. Só faltava agora transformar copeiro em cúmplice de golpe, só porque ele também estava lá no mesmo dia. O depoimento do general Freire Gomes, que falou que Felipe Martins poderia ter participado de uma reunião e poderia ter visto algo sobre a minuta. Gente, poderia não é prova. Direito penal é objetivo. É ou não é? Não existe talvez. Palácio do Alvorada. Mas, na falta de provas para poder acusar o Felipe Martins, esse mero registro de entrada serviu para que Alexandre de Moraes utilizasse como argumento número 2 para receber essa denúncia fajuta contra o Felipe Martins. Argumento bizarro número 3 do Alexandre de Moraes, o depoimento do general Freire Gomes, que disse que possivelmente Felipe Martins poderia estar numa reunião no Palácio do Planalto, que possivelmente ele poderia ter lido alguma coisa relativa à minuta de golpe que eles tanto falam. Só que o direito penal é muito claro. Quando você tem essas possibilidades, quando você não tem a certeza, isso sequer pode ser considerado como prova. Isso deveria ser totalmente desconsiderado num processo criminal como esse daí. Só que tem mais. O comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, foi categórico ao dizer que não viu Felipe Martins, não sabe quem é Felipe Martins. Então como é que pode ocorrer uma reunião entre militares para se usar a força numa tentativa de golpe de Estado, onde estejam lá autoridades fardadas e um jovem barbudinho no meio dessas pessoas, que nenhuma das autoridades conhecia, para tratar de algo tão sensível? Isso é simplesmente bizarro. Alexandre de Moraes e o PGR Gonet selecionam quais trechos eles querem dos depoimentos para tentar incriminar as pessoas que eles desejam colocar na cadeia. Ou seja, resumo da história então, não havendo nos autos algum documento que comprovasse a relação de Felipe Martins com qualquer ato criminoso que seja, o Alexandre de Moraes se apegou a um registro de entrada de um assessor do presidente na casa do presidente, o Palácio Alvorada, e 2, o depoimento de um general que falou em possivelmente poderia estar e possivelmente leu algum tipo de minuta, contrariando o testemunho de outra alta autoridade, que era o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior. Isso aí demonstra
como que é frágil essa acusação. Para ter uma ideia, em determinado momento, a PGR tentou usar uma entrada do Felipe Martins no Palácio do Alvorada, dia 18 de novembro, para dizer que ele estava lá no dia 19 de novembro, no dia seguinte. É isso que a gente está falando. Não tem a menor possibilidade dessas pessoas terem um julgamento justo no Brasil. Alexandre de Moraes está violando absolutamente todos os direitos possíveis e imagináveis dentro desse caso do 8 de janeiro, porque ele pretende tirar Jair Bolsonaro da corrida presidencial de 2026. E ele sabe que as hipóteses de inelegibilidade que fizeram o TSE decidir que Bolsonaro não pode concorrer até 2030 são muito frágeis e que na nova composição do TSE, Bolsonaro poderia tentar, com chances reais de sucesso, uma investida de registrar sua candidatura para 2026. Porque em 2026 no TSE não vai estar mais lá Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida. Eu, ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Não vai estar mais lá Alexandre de Moraes, que faz aquele sinalzinho. Não estará mais lá diversos outros juízes. E aí eles têm que correr para condenar criminalmente o Jair Bolsonaro e jogar ele dentro da lei da ficha limpa. É por isso que eles precisam condenar o Felipe Martins, Anderson Torres e várias outras pessoas, essas centenas, mais de 400 pessoas que já foram condenadas nesse inquérito, nessa investigação, nesse processo do golpe da Disneylândia do 8 de janeiro. A gente vai seguir aqui, expondo e trabalhando, onde quer que seja, para trazer justiça ao Brasil, já que pelas mãos da Suprema Corte de Alexandre de Moraes, até mesmo outros poderes estão de joelhos. Um abraço, fique com Deus. E para fechar com chave de ouro, o comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Batista Júnior, foi categórico. Disse que nunca viu Felipe Martins e nem sabe quem ele é. Ou seja, que golpe é esse que Felipe Martins ia participar, se as próprias autoridades militares nem sabiam quem ele era? Sinceramente, o que aconteceu com Felipe Martins não é só sobre ele. É sobre qualquer cidadão brasileiro. Se hoje eles conseguem inventar provas contra alguém e processar sem materialidade, amanhã isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é por isso que a gente precisa ficar atento, precisa cobrar, precisa falar. Não é sobre direita ou esquerda. Não é sobre ser a favor ou contra alguém. É sobre justiça. E se a gente abrir mão da justiça, abrimos mão de tudo. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse caso bizarro, porque eu tô até agora tentando entender como isso tá acontecendo em pleno século XXI. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, já deixa o like, compartilha e a gente se vê no próximo. Um grande abraço, e nunca se esqueça, não existe democracia sem justiça verdadeira.